Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de mais inovador e distintivo é feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Hoje temos connosco Rui Correia, presidente executivo da Sonai Arauco. A Sonai Arauco é uma empresa que resulta do casamento da Sonai Indústria com o grupo chileno Arauco. Produz soluções à base de madeira. Traduzindo, soluções à base de madeira são contraplacados, MDF, aglomerados. Vamos falar com o Rui sobre a inovação dos sistemas de produção da Sonai Arauco, de novos produtos e também da floresta e gestão florestal. E, portanto, Pedro, já cá falámos de eucaliptos, com o Carlos Pascoal Neto, do Instituto Raiz da Navigator. Já falámos de montada e de sobreiros, com António Rios Amorim, da Corticeira Amorim. Neste episódio falamos sobretudo do pinheiro. E, Pedro, de quantas espécies de pinheiro te lembras? Assim, de repente, há o pinheiro bravo, o pinheiro manso e há mais uma outra espécie de que não sei exatamente os nomes. Bom, já conheces mais do que eu só me lembro mesmo do bravo e do manso. Mas, segundo sites internacionais especializados, há mais de 100 de espécies diferentes de pinheiro. Algumas dão-se em Portugal e estão a ser exploradas, outras não. A floresta portuguesa ocupa 3,2 milhões de hectares, o equivalente a 36% do território nacional, e os pinhais ocupam cerca de 1 milhão de hectares. Isto segundo o ICNF. Sim, num território por vezes desorganizado, nem sempre planeado e do qual não se tira o devido valor económico. Ainda assim, de acordo com estatísticas do Centro Pinos, a fileira do Pinho tem cerca de 8.500 empresas, com 61 mil empregos, e exporta 2,5 mil milhões de euros, na sua maioria para mobiliário. É outro indicador interessante e que vai ao encontro dessa nota que fazes sobre a deficiente exploração dos pinhais, é que em Portugal temos pouco pinho para as necessidades industriais. A floresta nacional só fornece 48% do pinho, o resto é importado, não é? Sim, e portanto temos aqui excelentes ingredientes para a nossa conversa com o Rui Correia. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Rui, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores. Eu que agradeço o convite. Rui, que som foi este que nos trouxe e com que abrimos este episódio da Liga dos Inovadores? Bom, a Sonai Arauco é uma empresa industrial. Este é um som industrial. É um som de um equipamento de processamento de estilha de madeira reciclada. Portanto, nós transformamos madeira em painéis que são utilizados na indústria do mobiliário, construção, embalagem, e partimos de matérias-primas muito diferentes. Desde rolaria, que tentámos minimizar, para evitar o máximo possível o abate, a necessidade de abater árvores, não é? Até móveis velhos, paletes de distribuição partidas, subprodutos, desperdícios de serrações, o que seja. Portanto, madeira reciclada. Isto é algo que muita gente não conhece. Como é que se faz a madeira reciclada? Pois, eu acho que as pessoas não imaginam que muita da mobília que compram, nomeadamente se forem uma IKEA, são móveis velhos, reutilizados, reciclados. Portanto, há um circuito de recolha desses móveis em fim de vida. Esses móveis são partidos, triturados, e depois é necessário entrarem num equipamento, como ouviram aquele som, em que separa a madeira de, chamemos, outros contaminantes. Podem ser metais, podem ser plásticos, podem ser o que seja. Portanto, nós temos equipamentos que separam tudo e reservam a madeira para voltar a ser introduzida no processo. Como digo, partículas. Portanto, um processo neste momento é de partículas de madeira. Então, e que percentagem é que é madeira reciclada e que percentagem é que é madeira original? Rolaria, chamou-lhe rolaria, é isso? Repare, nós temos diferentes produtos. Nos painéis de partículas, e depois posso falar no de fibras, nos painéis de partículas já utilizamos mais de 80% de madeira reciclada. Portanto, desde móveis velhos, a madeira de paletes, a madeira de demolições, desde que não esteja contaminada por preservantes, por exemplo. Nos painéis de fibra, estamos agora a começar
com muito pouco, porque a tecnologia está a ser criada agora. É um processo novo. Nos painéis de partículas, a Sonai foi inovadora, já recicla madeira desde os anos 90. Como sabem, o Grupo Sonai é líder na distribuição em Portugal. A distribuição gera resíduos de plásticos, papéis, madeira. As paletes. E, portanto, nós, desde os anos 90, que temos vindo a utilizar e depois fomos expandindo e crescendo, aproximar-nos das câmaras municipais, quem faz a limpeza e recolha desse tipo de materiais, e dizer, não enviem esse material para a aterro, isso é um crime, proibido, enviem para o nosso centro de recolha, ou nós vamos buscar e pomos aí um contentor para recolher esse material. Portanto, se eu tiver umas cadeiras velhas lá em casa, como por acaso até tenho, posso contactar alguém que faça chegar esta madeira a um centro de reciclagem vosso, por exemplo? O normal é nós relacionarmos com as entidades locais que tratam dessa recolha. E já há mecanismos, as câmaras já aceitam a recolha desse tipo de materiais, especificamente ir a uma casa de um município e recolher móveis velhos. É uma questão de agendar. E esses móveis, desejavelmente, vão parar a um centro de recolha que direciona para nós esse tipo de materiais. Ainda existe envio de madeira para aterro, mas isso nós tentamos evitar a todo custo, não é? Facilitando o mais possível a disponibilização desses materiais nos nossos centros, porque no fim do dia a madeira é CO2. E como sabem, se a madeira é queimada, o CO2 liberta-se. Se a madeira apodrece, o CO2 liberta-se. A nossa missão é preservar a madeira, reutilizá-la indefinidamente, se possível, transformando em novos produtos, continuando a reter o CO2 que foi capturado na madeira com o crescimento da árvore. Então, em última instância, poderemos um dia aspirar a não ter de abater árvores porque já conseguimos reciclar muita coisa. Certo. A questão é que há um crescimento, cada vez há maior crescimento, não é? Maior procura, e nós vemos as florestas também como algo que tem que ser protegido e que tem uma função muito importante em termos de biodiversidade, em termos de equilíbrio de fluxos de água, todos esses efeitos, não é? E produção de oxigênio, captura de carbono. Agora, achamos que há espaço para floresta de conservação e floresta de produção, porque a madeira é um material que pode ser transformado e substituir materiais que hoje têm origem fóssil e que evitamos emitir e recorrer a esse tipo de materiais que são finitos, e utilizamos um material que é renovável. Evitam abater árvores, não é? O Rui há pouco dava o exemplo do IKEA. Todos nós temos armários de cozinha, secretárias, as próprias portas que são feitas de MDF contraplacado. Nada disto tem madeira maciça? Tem uma percentagem de madeira maciça. Explique-nos lá como é que isso se faz. Nós na Sonai Arauco produzimos 3 tipos base de painéis. O aglomerado de partículas, o aglomerado de fibras, mais conhecido por MDF, e um aglomerado de partículas de lamelas de madeira que se chama OSB. Em Portugal produzimos aglomerado de partículas e aglomerado de fibras. O aglomerado de lamelas de madeira, que se chama OSB, é produzido na nossa fábrica da Alemanha, porque é um material utilizado essencialmente na construção em madeira. E como sabem, em Portugal, a construção em madeira ainda é muito incipiente. Já se vê alguma, e esse tipo de material é visto e utilizado em Portugal, o OSB, mas o consumo não justifica, longe disso, um investimento numa linha destas. A procura é muito pequena para a dimensão, para a capacidade de uma linha destas. E ali na Alemanha, enfim, os países nórdicos também têm muita construção em madeira, portanto há ali um mercado grande ali à volta. Sim. Repare, na Alemanha há uma percentagem grande da construção unifamiliar é feita em madeira. Não é? Agora, estava eu a dizer, temos esses painéis, temos o aglomerado de fibras, aglomerado de partículas e o OSB. No aglomerado de partículas, em Portugal já utilizamos 80% para cima de madeira reciclada.
E esse aglomerado entra em que produtos? Entra mobiliário? Mesas, mobiliário de cozinha, escrivaninhas, cômodas, tudo. Até para decor de interiores. Porque esse aglomerado, o que nós fazemos é nós revestimos-lo com uma folha decorativa que é uma imitação. Pode ser uma imitação de madeira, pode ser uma imitação de pedra, pode ser uma imitação de um metal. As pessoas pensam que estão a olhar para a pedra e o que têm é um painel de madeira que muito provavelmente utiliza em grande porcentagem madeira que já foi reciclada, portanto já foi outra coisa, já teve uma segunda vida e o painel cru praticamente não é utilizado. No painel de fibras, no tal MDF, está agora a começar a tecnologia, investimos pela primeira vez em Mangualde, na nossa fábrica de Mangualde, num equipamento que permite pegar num painel de fibras atualmente utilizado numa mobília, voltar a separar a fibra toda, portanto quebra as ligações das resinas que estão a aglomerar aquela fibra e podemos voltar a utilizar a fibra para produzir um painel novo. Fica muito caro fazer este tipo de processos? Ainda é muito caro ser sustentável? É muito caro. O investimento, estamos a falar em investimentos significativos que seguramente têm retornos, não os fazíamos, obviamente, mas são dezenas de milhões de euros acumulados ao longo do tempo para conseguir chegar à tal escala dos 80%. De todo modo, o preço ao consumidor final é mais baixo, não é? Um consumidor final geralmente tem um móvel em MDF porque não posso ter o original, não é? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu então vou dar um passo atrás. Os painéis começaram a ser produzidos porque permitem uma flexibilidade de dimensões que com a madeira maciça é impossível. Eu consigo fazer um painel de 5,600 ou 5,800 por 2,7 metros. Não conheço nenhuma árvore que fosse possível extrair uma tábua de 2 centímetros ou 1,6 com essa dimensão. Não é? Portanto, os painéis começaram utilizando desperdícios ou subprodutos de serrações, serrinho e aparas. Uma árvore é cortada na floresta, o tronco que tem um diâmetro suficiente é serrado e produz tábuas que podem ser utilizadas para construir móveis. Os desperdícios nós recolhíamos e partíamos, juntávamos resinas e voltávamos a fazer placas. Em princípio, é mais barato do que a madeira original, do que madeira serrada numa placa normal. Com o tempo, começou a haver a utilização da madeira para outros fins, nomeadamente para a produção de energia. E esse material, que é um desperdício da serração, foi o primeiro a ser capturado pelo setor da energia, porque é o mais fácil. Já está transformado em estilha, já está transformado. E é muito fácil queimar a madeira. E a madeira é CO2. Portanto, a madeira tem energia. Quando se queima, liberta energia. Produz energia térmica que pode ser convertida em energia elétrica. Não é? E, portanto, voltamos à origem dos tempos. Nós, humanos, queimávamos madeira para nos aquecermos. Não é? Depois criou-se a eletricidade, já deixou de ser preciso. E agora usamos a eletricidade, mas começamos a queimar madeira outra vez para produzir eletricidade, que é um contrassenso, não faz sentido nenhum. Portanto, nós o que defendemos é que a madeira, sendo um armazém de carbono, deve ser preservada como material o mais possível. Portanto, vocês têm concorrência das empresas que produzem a energia para essa via, utilizando a madeira? Exatamente. Portanto, dos pellets? Pellets e mesmo madeira, centrais de energia dedicadas, não é? Portanto, as pellets é a mera compactação de partículas de madeira que voltam a ser queimadas. E podem ser queimadas em meio doméstico, né? Ou podem ser queimadas em meio industrial. E em Portugal o que existe é um negócio muito grande de pellets, de domésticos e da exportação. A da exportação é para ser utilizada nas grandes centrais que no passado consumiam carvão para produzir eletricidade, mas como todos ouvimos, o carvão é muito mau, liberta muito CO2, vamos queimar madeira, que liberta o mesmo ou mais CO2. Só que como é renovável,
tem um incentivo. Com o título verde também. Aparece com o título verde, quando na verdade estamos a libertar o CO2 na mesma, só que é de uma fonte renovável, se for plantada a árvore de novo. Não é? Mas portanto, e há um benefício nesse aspecto. Sabem que em Portugal encerramos as centrais a carvão, foram encerradas, precisam de política, e bem, acho eu. Agora, não queimamos madeira, não substituímos isso para queimar madeira. Temos que encontrar outras formas de produzir energia renovável, solar, fotovoltaico, o que seja. Mas nada contra, Rui, às pessoas que usam madeira para aquecerem as suas casas, para ligar a lareira. Não, repara, isso não nada contra, não é? Não tem escala suficiente. Não tem escala, para... e faz todo o sentido, não é? E utilizar, mais do que isso, utilizar biomassa residual florestal para esse tipo de atividades faz todo o sentido. O que nós achamos é que a madeira deve ser usada em cascata. O uso da madeira em cascata. A madeira que tem possibilidade de ser transformada em material deve ser utilizada como material. Seja tábuas para móveis, seja tábuas para vigas para a construção, né, que é um setor que vai crescer imenso, não tenho dúvida nenhuma. A construção em madeira vai crescer. Seja para os desperdícios das serrações serem utilizados para produzir painéis ou rolaria mais fina, que não serrando não dá tábua nenhuma, que nós podemos usar, porque nós o que precisamos é fibra e estilha. E só depois, o que sobrar é que pode então eventualmente ser queimado. E depois, casca, desperdícios de produtos industriais que não têm outro uso, são queimados para produzir energia térmica, que é necessária também no nosso processo. Nós precisamos de energia térmica e elétrica para produzir, por pressão e calor, os painéis, para os químicos reagirem, não é? Isto remete para o tema da matéria-prima. Onde é que vocês vão buscar matéria-prima, a escassez de matéria-prima? Como é que isso influencia, portanto, a vossa atividade? Influencia imenso, não é? Influencia completamente. Eu por acaso, tenho aqui um flyer do Centro Pinos. O Centro Pinos é a Associação Portuguesa digamos, dos utilizadores de madeira de pinho. E relativamente aos números de 2024, só para ter uma ideia, o consumo de madeira de pinho em Portugal em 2024 foi 3,4 milhões de metros cúbicos de madeira de pinho. O grande consumidor, e bem, são as serrações. 1,4 milhões de metros cúbicos, cerca de 41%. Os segundos utilizadores de madeira de pinho em Portugal são papel, portanto papel craft, não é o que é produzido com eucalipto, é papel aquele mais acastanhado das embalagens. Né? E pellets. Ambos cerca de... As pellets ligeiramente mais do que o papel craft. Só para explicar a quem não está por dentro, o que é que são pellets especificamente? Pellets são uns tubinhos pequeninos de madeira que resultam da compactação, como eu dizia, desse serrinho e das partículas de madeira que se aglomeram porque a madeira ela própria tem resinas, né? E que servem para queimar em lareiras ou em grandes centrais de produção de energia. E a vossa mensagem aqui é de que as pellets são um grande problema ambiental, não é? Não, a nossa mensagem é que, repare, há espaço para haver o negócio de pellets. O que nós questionamos é que se utilize rolaria para produzir pellets, portanto, madeira que poderia ser utilizada como material, ser serrada para madeira serrada para casas ou mobília, e que essa madeira seja transformada em pellets que vão ser queimadas, nomeadamente, o que nos preocupa mais é em grandes centrais de produção de eletricidade, para substituir uma coisa que é muito má, que é o carvão. Mas este uso para um material nobre é tão mau como queimar o carvão. Contraditório, não é? Pronto. Rui, vocês, além da incorporação de produtos reciclados, têm como matéria-prima o pinheiro, não é? Estava aí a ler uns números. Aonde é que adquirem o pinheiro? Têm produção própria? Compram a produtores? Importam? É sobretudo o pinheiro nacional? Vamos à floresta. Vamos à floresta. Não, nós usamos diferentes espécies de madeira, mas o nosso processo está mais preparado para utilizar pinheiro, porque era a espécie, digamos, predominante em Portugal antes de haver a invasão do eucalipto, não é? E, portanto, o nosso processo foi desenhado para utilizar o pinheiro. Também utilizamos eucalipto,
porque cada vez há menos pinheiro, não há pinheiro, há um déficit em Portugal de madeira. Portanto, a madeira que é industrializada, o que é produzida, ou que é transformada em pellets, e que é retirada da floresta portuguesa, não é suficiente para as necessidades das indústrias. Eu chamo a atenção que a fileira do pinho é uma fileira muito rica, não é como outras fileiras muito integrada, não é? Portanto, alimenta serrações, que dão imensos empregos, e eu acho que no início da introdução devem ter dado uma ideia do impacto na economia portuguesa. Portanto, alimenta serrações, que depois alimentam painéis, que alimentam a indústria de mobiliário, que utiliza madeira serrada e utiliza painéis. Portanto, a madeira que é produzida em Portugal não é suficiente para a totalidade da indústria, portanto nós importamos. E importamos ou de Espanha ou dos países mais próximos, não é? Ou, não havendo, tem que vir de mais longe. Vem de barco, vem como vier. Daí nós estarmos a investir muito na utilização cada vez mais de madeira reciclada. Que também pode ter a concorrência pela energia, também pode ser queimada. Não é? Portanto, mas nós o que temos investido é mais e mais em incorporar, criar formas de poder incorporar mais e mais madeira reciclada sem ter impacto na qualidade do produto. Ou seja, é uma resposta também a essa escassez de matéria-prima, não só pela necessidade também de reciclarmos e de sermos mais sustentáveis desse ponto de vista, mas também uma questão de... Repare, nós operamos em vários países. O único país onde há este problema neste momento é Portugal. Problema de escassez de pinheiro para a indústria? Escassez de matéria-prima para a indústria. Deve-se à extensão do nosso território e à mancha florestal, ou deve-se também à falta, a uma rentabilização insuficiente daquilo que são os nossos pinhais? Os nossos pinhais têm uma produtividade muito baixa, porque, como sabem, temos um problema enorme na floresta portuguesa, que é desordenamento. É o abandono. Okay? Tem várias razões, que eu diria são de natureza socioeconómica e de própria jurídicas em termos de propriedade da floresta. Portanto, no centro e no norte existe uma fragmentação enorme do território que inviabiliza a sua exploração comercial. E não havendo economia, as pessoas não têm emprego e vão para o litoral. Portanto, Portugal está a desertificar o interior, toda a gente vem para o litoral. Nós, nas nossas fábricas, nomeadamente em Oliveira do Hospital, temos dificuldade em recrutamento de jovens, porque as pessoas os jovens da região vão para Coimbra, fazem uma licenciatura e depois vão trabalhar para onde? Não é? Portanto, não há indústria no interior e não há economia. Portanto, há desertificação. A desertificação e a propriedade fragmentada levam ao abandono da floresta. E o abandono da floresta faz com que o problema se aumente e aumente. Porque uma floresta abandonada é um risco muito grande. Vocês queixam-se do mesmo que se queixam as empresas que estão do lado do eucalipto. Também não têm matéria-prima. Portanto, isto é um problema que não é só quem precisa de pinheiro, mas também do eucalipto e de outras espécies, provavelmente. Sim, repare, o eucalipto é uma planta que foi introduzida em Portugal, não é? E que foi ganhando território face ao pinheiro. Não é? A produtividade das florestas em Portugal é baixa. Algumas é decente, chamemos assim, a que é bem gerida, mas mesmo um eucaliptal que tem uma rotação mais rápida que o pinheiro, ou seja, o eucalipto cresce mais depressa do que o pinheiro, necessita de investimento regular e de conhecimento. É óbvio que as empresas da fileira florestal têm feito um trabalho nesse sentido, de ajudar os proprietários mas há muito eucaliptal hoje que está abandonado, não é? Se percorrer em Portugal, vem muito eucaliptal que não tem uso para produção de madeira para a indústria. Os proprietários não percebem o valor económico, ou o valor económico é baixo e não vale a pena sequer explorar? Não, repare, o eucalipto é uma árvore que cresce com os incêndios, não é? Porque sobrevive melhor do que outras espécies ao fogo e propaga-se com o fogo. Quando há um incêndio, se houver, por exemplo, no pinheiro, se o pinhal que ardeu foram árvores maduras que têm pinha, há a regeneração natural. Mas se arder um ano e passar 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos voltar a arder aquela zona, já não há pinha.
porque são árvores jovens que não tinham como gerar pinha para haver regeneração natural. O eucalipto é um bocadinho diferente, porque o cepo sobrevive e, havendo água, e volta a germinar umas varas sobre o mesmo cepo. E isso não tem utilidade nenhuma para a indústria. Portanto, uma floresta ardeu e volta a germinar, e tirar os cepos para substituir por árvores que sejam produtivas é um custo enorme. Portanto, o que é que dá origem ao abandono? Fica ali uma floresta com uma densidade enorme de biomassa que, aparecendo um descuido ou alguém que por acidente pega fogo, arde tudo. Não é? Portanto, o que eu digo é a floresta tem que ser bem gerida. E temos aqui um problema complicado de galinha do ovo. Como é que se começa a resolver o problema? Eu estou convencido que há um conjunto de fatores que têm de ser endereçados. Um é a propriedade. Fomentar a associação, a transação de terras para aumentar a dimensão e, claramente, em zonas de proteção de floresta e criar florestas originais e repor, muito bem, mas tem que haver zonas de plantação. E nessas zonas de plantação tem que ser bem gerido. Tem que ser bem gerido. Tem que ter... evitar que surjam árvores invasivas que crescem muito rápido e com excesso de biomassa, haver um espaçamento e regras, não é? Que permitam minimizar o impacto de um incêndio. Pois, andamos a tentar fazer isso há anos, não é? O cadastro, por exemplo, da propriedade ainda está em curso. Mas, bom, Rui, quanto tempo é que demora um pinheiro a crescer, em média? Varia muito. Pode demorar 40 anos ou, normalmente, o que acontece é, num pinhal de plantação, planta-se e depois há 2 abates antes do abate final. Há um primeiro abate que permite selecionar quais são as árvores que têm melhores condições para gerar madeira boa de serração. Portanto, e isso também liberta algum espaço para essas, por redução da concorrência, crescerem mais fortes. Portanto, isso pode ser depende muito, mas 10 anos, 12 anos. Depois há um segundo abate, mais tarde, aos 20, 25, que permite reduzir ainda mais a seleção. E aqui já há árvores que podem ser utilizadas para produzir estilha de pinho. Não, provavelmente, madeira de serração, porque é muito cedo, ainda têm um diâmetro pequeno, mas permitem produzir estilha, ou seja, permitem ser utilizadas por nós. Okay? E depois, ao fim de 35, 40 anos, corta-se uma árvore que já tem um diâmetro interessante para produzir madeira serrada numa serração. E, em vossa opinião, dá para acelerar este tempo de vida? Vocês têm programas de melhoria genética do pinheiro, não é? Que parecem ter resultados bastante interessantes. Sim. Nós somos Sonai Arauco. Somos 50% Sonai Indústria e 50% Arauco. A Arauco é uma empresa chilena que começou na América do Sul. Na América do Sul tem 900 mil hectares de floresta. Ou seja, imaginem a floresta toda de eucalipto que existe em Portugal, a dimensão, eles têm essa floresta. Cultivam pinheiro, diferentes espécies de pinheiro, e eucalipto, cerca de 60-40, e transformam o eucalipto em pasta de papel, que vendem no mercado internacional, e transformam o pinheiro em madeira serrada e placas. Têm um programa de desenvolvimento genético de espécies de pinheiro que são cultivadas na América do Sul, o radiata no Chile. O clima do Chile é muito parecido com o português numa zona sul de Santiago, na zona de Concepción. E, portanto, como eles têm esse know-how, nós no ano 2000 importamos cerca de 200 mil sementes de 140 famílias diferentes de pinheiro radiata. E o que é que fizemos? Fizemos germinar essas sementes cá, em Portugal, e plantamos em 8 ensaios distintos em locais diferentes no país, com diferentes climas, com diferentes solos, mais arenosos, mais graníticos, mais xistos, para ver que famílias dessas 140 que trouxemos é que se davam melhor em cada um desses locais. Estamos em 2025,
ou 26, mas 25 foram as últimas medições que fizemos, e o que se verifica é que as melhores famílias crescem pelo menos 15%, mas até 60% mais do que as melhores do Pinheiro Bravo, e com maior sobrevivência. Portanto, nós o que embarcamos nesse processo, que é um processo de selecionar famílias, e agora vamos continuar o processo, porque não se pode fazer apenas uma vez. Vamos pedir autorização para importar as sementes das melhores famílias, voltar a germinar, fazer a multiplicação dessas plantas e disponibilizá-las, vendê-las, para os proprietários florestais que queiram investir no pinheiro. O nosso objetivo... Portanto, crescem mais depressa e com melhor qualidade de madeira. Crescem mais depressa, com maior resiliência a riscos externos, e, portanto, o que nós queremos é que o investimento na floresta em Portugal tenha maior retorno. E consomem mais água também? A água há aqui há. Há em momentos, chove, portanto não são irrigadas, não são irrigadas. E não são uma espécie invasiva como... Não, repare, é óbvio que é uma espécie que não é originária de Portugal. O pinho radiata, não é? Mas comporta-se como o pinheiro, o pinastra. Portanto, não é uma espécie que só por si cresça e como uma acácia ou que rapidamente ocupa um território e impede outras espécies de crescerem, não é? Agora, a nossa ideia é utilizar espécies em plantação que permitem aumentar a produção de madeira e, portanto, aumentar a rentabilidade, aumentar o interesse económico para que os proprietários florestais investam na floresta, que seja uma forma de ganhar dinheiro, de gerar riqueza e reter mão de obra junto a essas terras. Não é? Portanto, o casamento com o Chile foi positivo não só em termos empresariais, mas também em termos florestais. Repare, quando nós fizemos essa parceria com a Arauco, foi já tendo em consideração que tínhamos muita coisa em comum, nomeadamente os valores, e nós na SONAI achamos que os valores da empresa são muito importantes, não é? Sustentabilidade, ética, transparência, não viramos a cara e dizemos o que temos a dizer, seja a clientes, seja a fornecedores. Queremos ser transparentes, queremos melhorar todos os dias, precisamos de feedback e damos feedback. Os chilenos também são muito diretos nesse sentido. E, para além disso, eles têm competências que nós não tínhamos, porque o nosso modelo de negócio nunca foi ser proprietário florestal. Na Europa e na América do Norte, onde nós estamos, onde a SONAI está, não a SONAI Arauco, não somos proprietários da floresta. Nós compramos madeira de desperdício de serrações, compramos alguma relaria. No Chile, não, é um modelo integrado. Portanto, eles pegam numa árvore e transformam a árvore ou em madeira serrada, ou em painéis, ou em energia. Mas essa estratégia de serem proprietários não poderia, de facto, permitir-vos fazer essa gestão florestal que defendem? Permitiria, só que o investimento é enorme. Muito elevado, claro. É muito elevado e é muito difícil aglomerar dimensão de terrenos com esta fragmentação que justifique ir por esse caminho. Dito isto, existe uma iniciativa que nós operacionalizamos, nós só na Arauco, com que colaboramos, que é uma parceria entre a FANOR, que é o acionista de controle da SONAI, e a Fundação Carlos Gulbenkian, que é a ANTAR, que criou uma empresa que tem, nesta primeira fase, atingir 15 mil hectares de floresta biodiversa. Portanto, o que querem demonstrar é que é possível criar uma floresta resiliente, que acrescente valor às comunidades e que não seja um risco. Não é? Já estão a ponderar expandir para áreas superiores e nós aí ajudamos na operacionalização dos programas de reflorestação e, obviamente, passa por um processo extenso de aprovações do plano por parte do ICNF e de seleção das melhores espécies de árvores para os diferentes lotes de terreno e, portanto, também aí nós estamos a colaborar. E o que nós queremos trazer é famílias de árvores que sejam campeãs, que cresçam e sobrevivam, com competências de mercado fortes.
Não é? Portanto, e de gestão do território. Porque não basta plantar a árvore, há que cuidar dela, cuidar das pragas. O conhecimento que a Arauco tem nesta área é enorme. Nós temos trazido cá pessoas da Arauco, peritos da Arauco, para falar com as associações de produtores em Portugal, e todos reconhecem que há know-how a transferir. Agora, o investimento na floresta é de longo prazo. Nós vamos plantar hoje para colher uma árvore daqui a 25, 30, 35 anos. E, portanto, é preciso ter uma visão de longo prazo, que os nossos acionistas têm. O Rui está no Grupo SONAI há algum tempo, desde 94, penso. Desde 94. Exatamente, tem sido, portanto, um longo percurso profissional num dos maiores grupos empresariais do país, muito diversificado. Sim. Essa cultura de que falava há pouco passa também muito por este tipo de parcerias, ir buscar, portanto, os melhores parceiros para desenvolver negócios onde o grupo já se encontra. Exatamente. Portanto, repara, a SONAI começou na indústria. Precisamente. E depois expandiu para outras áreas, retalho, centros comerciais, telecoms. E em todas essas áreas teve parceiros com know-how para lançar um negócio e desenvolver um negócio. Até chegar a um ponto em que, como sabemos, neste momento, em muitas dessas atividades, já não temos parceiro nenhum, temos as competências necessárias para ser líderes e concorrer com quem quer que seja. Voltando só aqui um bocadinho atrás, o Rui disse há pouco que a construção em madeira é muito incipiente em Portugal. Porquê? Porquê é que temos tão pouca construção em madeira em Portugal? Ainda há um receio, as pessoas têm medo que pegue fogo, as suas casas peguem fogo? O que é que se... Sim, sem dúvida nenhuma que há aspectos culturais. Se considerar que uma casa de pedra ou de cimento e tijolos é muito mais sólida e tem menos risco, mas há também muito falta de conhecimento e disponibilidade digamos, de materiais para que verdadeiramente esse setor cresça. Dito isto, há quem esteja a fazer muito bom trabalho nesta área. Já há empresas de construção que estão a introduzir madeira, pode não ser a 100% casas de madeira, mas a introduzir madeira no processo de construção. Uma empresa com quem temos trabalhado é o Grupo Casai, que utiliza um modelo de pré-fabricação e instalação on-site, que lhe permite, por exemplo, num edifício de um hotel, construir um piso por dia, que é produzir industrialmente as componentes com madeira, e não apenas madeira, pode ser também com betão armado, mas uma combinação, e depois chegam ao local e apenas fazem a assemblagem das diferentes partes. Portanto, é uma construção mais rápida, que reduz a necessidade de mão de obra, que é um problema enorme, a falta de mão de obra na construção, e que permite construir de acordo com as especificações. Portanto, é um processo industrializado. Há um standard. Há algum edifício em Portugal emblemático, em sua opinião, construído em madeira? Há algum que destaque? Aqui, acho que foi há 2 anos, visitei a construção de um edifício em Guimarães por parte da Casais, que não é, como digo, é um modelo híbrido. É um modelo, é um edifício, agora não sei de cor, mas pode ter 7, 8 andares, e é uma combinação de materiais, mas com uma incorporação de madeira grande, e que é um exemplo que já tem vindo a ser replicado noutras geografias, noutros edifícios em Portugal e também, por exemplo, em Espanha. Portanto, é uma questão de tempo. É uma questão de, repare, a humanidade enfrenta um problema grave da crise climática. Eu ia dizer, todos sabemos, algumas pessoas não sei se acreditam verdadeiramente nisso ou não, mas temos um problema que estamos a libertar gases que estão a criar um efeito estufa no nosso planeta. E, portanto, há que reduzir essas emissões. O CO2 é um deles, mas há outros, não é? Portanto, como é que se reduz a emissão de CO2? Tem que se reduzir a utilização de determinado tipo de materiais e substituí-los por outros. A floresta e a madeira trazem uma solução enorme, porque a floresta, e com árvores que cresçam mais, absorve mais CO2. Retém o CO2 na madeira. Se essa madeira, em vez de ser queimada, for utilizada como material para a construção de um edifício, vai estar preservada durante dezenas ou centenas de anos. E no fim de vida, sendo um processo de construção modular como este que eu estou a referir, pode-se tirar de um local e voltar a assemblar noutro.
Ou, se não se quiser, pode-se tirar a madeira e transformar a madeira em um painel através dos processos que nós temos vindo a desenvolver. Mas na construção é uma questão cultural, a razão pela qual a madeira não toma um espaço mais dominante. É cultural, é falta de conhecimento, é falta de tecnologia, matéria-prima? Eu diria que é uma combinação de todos, porque se formos aos Estados Unidos, as casas unifamiliares são quase todas construídas em madeira. Se formos à Escócia, 80% das casas unifamiliares na Escócia são construídas em madeira. Portanto, aqui, em Portugal, é que, pronto, e Espanha, não existe a tradição. Nós, na Alemanha, vendemos bastante para o mercado de construção porque existe construção unifamiliar em madeira. Há conhecimento, há carpinteiros que sabem fazer casas e fazem casas. Em termos térmicos? Em termos térmicos, a madeira comporta-se melhor que qualquer outro material. Portanto, a madeira pode ser uma solução para o frio que muitas vezes passamos aqui em Portugal. Uma gama de produtos que nós fazemos na Alemanha são painéis de fibra de isolamento. Portanto, não são estruturais, é preciso ter um painel estrutural, por exemplo, como o OSB, mas são de isolamento. Esse material é um material que tem uma densidade baixa e que aumenta o tempo que demora o calor ou o frio que a superfície exterior está a sofrer, demora o tempo que demora a esse aumento de temperatura ou redução a passar para o interior. Por exemplo, nós temos materiais que fazem com que esse fator seja 8 ou 12 horas. Portanto, imagina uma casa ao sol que, se não tem proteção nenhuma em termos de isolamento térmico, ao fim de 1 hora, 2 horas dentro, começa a parede a aquecer e começa-se a transferir o calor para o interior. Com este tipo de materiais e com a madeira é um material que, em termos de isolamento acústico e térmico, é muitíssimo mais eficiente do que o betão, o tijolo ou o que seja, não é? Portanto, também por aí contribui para a resolução da crise climática, porque reduz a necessidade de energia para aquecer ou arrefecer o interior. Deixe-nos tentar perceber quem são então os vossos clientes, muito rapidamente. Já percebemos que apostam bastante na indústria da construção, deu-nos o exemplo da Casais, vossa cliente. Outros exemplos, onde é que podemos ver os vossos contraplacados? Nós em Portugal vendemos essencialmente para a indústria do mobiliário e para distribuidores que abastecem carpinteiros e portanto, madeira para construção também é usada, mas é muito pouca. A construção ainda leva pouca madeira. Vai crescer, não temos dúvida nenhuma. E no mobiliário, alguma marca assim mais emblemática? Começámos a falar do IKEA, foi só um exemplo? Temos IKEAs, temos Vicaimas, temos Amorins, temos todas as grandes empresas que utilizam este tipo de materiais, são nossos clientes, não é? Repara, nós estamos em Portugal, Espanha, Alemanha e África do Sul. Destes países exportamos para 70, 80 países no mundo. E, portanto, temos relações muito fortes com grandes operadores, normalmente no mobiliário, portas. A construção ainda é um setor claramente onde nós vemos muito potencial para crescimento. Muito bem, Rui. Passamos agora então a 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Acho que, dando sequência ao que estava a falar atrás, eu daqui a 5 anos gostava de estar aqui a falar da introdução em Portugal, e o uso em Portugal de uma forma já significativa destes materiais de construção, nomeadamente os materiais de isolamento em madeira. Existem hoje materiais de isolamento de base fóssil, né? Ou materiais de isolamento intensivos em energia, lajes de rocha, esferovite. Era a utilização verdadeiramente de painéis de madeira, portanto bio, no isolamento das casas portuguesas. Então, e o concorrente que mais cobiça? Nós cobiçamos todos os concorrentes porque achamos que é muito importante aprender com o que fazem de bem. E, portanto, eu tinha que listar todos os nossos concorrentes. Uma lista longa. Vou dar aqui uma volta e vou dizer: a Arauco claramente é uma referência para nós. Pelo conhecimento que têm, pela forma como exploram este recurso
e aumentam a produtividade das florestas e conseguem trazer para o mercado nas Américas produtos que utilizam a árvore de uma forma 100% eficiente. Como digo, desde pasta de papel, madeira serrada, painéis ou o que não tem esse uso como material de produção de energia. É uma referência para nós. Em Portugal, há uma empresa industrial que eu de alguma forma admiro, que é a Renova. Porquê? Porque transformou um material pouco sexy, não é? Um produto que de alguma forma commodity, se bem que seja um produto de consumo final, e o diferenciou e o tornou conhecido, a marca, não é? Em todo o mundo. A Renova passou por cá já pela Liga dos Inovadores, portanto aquilo que cobiça é a capacidade que tiveram de inovar no marketing. Exato. É isso? De diferenciar o produto. Um produto que, digamos, que é igual, né, no seu uso, né, e que conseguiram criar uma marca diferencial. E isso é que eu acho inspirador, nomeadamente para uma empresa como a nossa, que produz o mesmo que outros concorrentes e, portanto, que temos que estar sempre a inovar e portanto, verdadeiramente eles conseguiram dar esse passo de criar uma marca. Renova, toda a gente sabe. E por fim, que gestor mais admira? Uma grande referência para mim, como podem imaginar, foi e continua a ser o engenheiro Belmiro da Azevedo. Não nos surpreende. Pronto. Todos os gestores são diferentes e ele era um desafiador, uma pessoa com uma ambição, uma pessoa que ouvia os colaboradores. Eu lembro quando entrei na Sonai, tinha acabado um MBA, tinha 26 ou 27 anos e fiquei muito surpreendido porque o patrão ouvia a minha opinião. Eu pensei assim, bom, mas quem sou eu? Mas ele era assim e era um visionário. A importância que sempre deu à educação, porque a educação fê-lo. Ele tinha origens humildes e fez-se, a educação transformou. E, portanto, a educação numa empresa é muito importante. Mas a educação, a inovação, vocês não imaginam. Eu desde sempre ouvi falar no engenheiro Belmiro, quer na educação, quer na inovação, quer na sustentabilidade. E estamos a falar nos anos 90, não é? A necessidade de inovar e de fazer diferente e de fazer melhor e não ficar satisfeito com o que já se conseguiu. Portanto, era uma pessoa difícil, não é? No sentido de desafiada. Exigente, não é? E como sabem, mesmo em termos públicos não se calava quando tinha uma opinião, mas claramente era uma referência para mim fundamental. Eu não tenho dúvida que não seria quem sou sem ele. Não é? Porque aprende-se muito com essas pessoas. Não é? E é uma cultura que predomina, que se prolonga ao longo dos anos. Sim, toda a gente que lidou com ele, eu acho que foi influenciada e os valores que ele tentou transmitir-nos, nós tentámos transmitir às gerações seguintes. Não é? Rui, ficamos com esta nota sobre a cultura empresarial, chegamos ao fim, o tempo voou, haveria aqui outros temas para explorar, mas ficamos por aqui. Obrigada por este passeio pela floresta, pela indústria florestal. Eu é que agradeço, foi um prazer. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos a Salomé Rita no apoio à gravação, a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Neste episódio contamos com a ajuda da Margarida Cardoso, é nossa colega, jornalista na secção de Economia, que está na delegação a Norte e que acompanha há muitos anos a indústria transformadora. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Pés Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas.
Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.